Olá, o Portas Abertas está começando. Eu sou a jornalista Liliane Martins. Eu sou o Ricardo, o diretor da Bortolini Imóveis. E aqui você fica por dentro do mercado imobiliário. A maior dor do proprietário é ter garantia de que todo mês ele vai ter o aluguel em dia. E não só isso, né? O patrimônio protegido, os encargos, o imóvel. A melhor solução, nesse caso, é o seguro fiança. Por isso que a gente está recebendo hoje, aqui no nosso estúdio, o CEO da Sigafy, Flávio de Baeri. Muito obrigada pela tua presença. Que bom que pode vir aqui para Passo Fundo e estar com a gente. Eu que agradeço, é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder colaborar para o desenvolvimento do nosso mercado. Ótimo. Obrigado também, Flávio, né, por aceitar o nosso convite. Rapidamente descer para cá de Curitiba, né, e nós poder gravar aqui um conteúdo de relevância direcionado realmente para o proprietário de imóveis, né, nessa jornada de locação. Mas também gostaria que tu falasse um pouco sobre ti e sobre a tua solução, o teu negócio, né? Uma corretora tão referência do mercado imobiliário, aí, com uma relação muito grande com o mercado. Falar um pouquinho da Sigafy, de ti, para a nossa audiência te conhecer um pouquinho também. Tá. Eu sou o Flávio, né? Como a Lilian anunciou, sou CEO da Sigafy. Nós somos uma corretora de seguros que estamos completando 30 anos de mercado, já passamos por várias situações. E somos o que a gente chama de uma corretora direcionada a um determinado nicho. A gente não é uma corretora generalista, a gente é uma corretora especialista no mercado imobiliário e nas suas dores, né, e procurando sempre algumas soluções para o desenvolvimento do mercado. A gente tem uma abrangência a nível nacional, hoje estamos em todo o território nacional, atendemos a mais de 1.000 imobiliárias, né, pelo país afora, do Oiapoque ao Chuí, eu costumo brincar. E realmente temos aí a confiança dos parceiros e estamos sempre em busca de melhorias e ferramentas com que façam o desenvolvimento dos nossos clientes e, consequentemente, dos seus proprietários e inquilinos. Então, a Sigafy tem isso como missão, realmente contribuir para o desenvolvimento dos seus clientes e do mercado. Ótimo. Obrigado, Flávio. Gostaria de começar nosso bate-papo aqui. Como a Lili fez na abertura, a dor do proprietário é receber o aluguel em dia, né? A preocupação dele. Eu preciso muitas vezes dessa renda do aluguel para fazer um complemento à minha renda. E desde que eu conheci o sistema, né, o processo todo do seguro fiança, que agora está muito mais desenvolvido, sempre me chamou muita atenção por essa questão da segurança, né? Da robustez disso tudo. E principalmente um cenário que a gente está enfrentando agora aqui de grande inadimplência, né? Isso não é no negócio imobiliário, é na economia aí como um todo. Todo mundo acompanha como está altas taxas de atraso, inadimplência aí das operações. Eu queria que tu falasse sobre isso, como é que tu está vendo esse comportamento aí do consumidor, recortando aqui para o mercado imobiliário, o mercado de aluguéis, né? E essa solução do seguro fiança também no papel nesse momento. Né? Nesse momento que dê a maior dificuldade. Não, é verdade, Ricardo. É um evento que a gente costuma, após a análise, ele é um evento pós-pandemia. Claro que a pandemia criou uma situação foi uma situação acho que a gente nunca viveu, e isso gerou várias incertezas, várias inseguranças com relação até à renda das famílias. Mas a inadimplência ela se provou após a pandemia. A consequência da pandemia ela chegou um pouco depois. E realmente a gente, desde do início do ano passado, final de 2021, início de 2022, realmente a gente percebeu um aumento significativo, né, de preço, como você falou bem, como um todo, mas que atingiu em cheio o mercado imobiliário, porque em outras situações a pessoa ela pode, vamos dizer, adiar algum plano, ela pode evitar alguma compra, ou realizar algum desejo. No caso da moradia, da locação, principalmente a residencial, é uma necessidade, a pessoa precisa morar. E aí você teve uma movimentação muito grande, você vê famílias saírem de imóveis de um determinado valor, caindo para imóveis com custo menor, mudança de cidade para interior, quer dizer, mexeu muito com todo esse ecossistema, com o mercado.
e isso gerou para o proprietário uma insegurança muito maior. E aí eu vou pegar o gancho, e aí eu acho que foi um grande momento para o seguro-fiança, né? Porque ele se provou a melhor garantia. Eu costumo dizer que não existe garantia 100%. Dentre as listadas no artigo 37 da Lei do Inquilinato, quais sejam fiador, calção, seguro-fiança e alienação de cotas fiduciárias, são as 4 previstas, e aí você na calção você tem o título, você tem a calção em dinheiro, no seguro-fiança é só o seguro-fiança, no fiador você tem o fiador tradicional, né, que pessoa física, mas você tem também as garantidoras, né, as garantias pagas, como a gente chama, que são enquadradas como no item fiador, fiança, né? Então, e alienação de cotas fiduciárias, que é uma modalidade que não vingou, que é você aliena cotas de investimento. Então, o proprietário começou a se informar mais sobre isso. Então, o seguro-fiança se provou e vem crescendo, justamente porque tem basicamente 2 quesitos, 2 pontos fundamentais de qualquer garantia, que são, primeiro, pontualização. Ela é a única garantia que pontualiza, ou seja, no momento da inadimplência, a seguradora entra e já entra fazendo os pagamentos de aluguéis e encargos, o que não interrompe o fluxo financeiro do proprietário, o que dá a ele uma garantia, uma tranquilidade frente aos seus compromissos. No caso, mal comparando com o fiador, você vai ter que ir atrás do fiador. Muitas vezes esse fiador não está nem mais vivo, ou ele não tem uma situação, vamos dizer, financeira que ele tinha no momento que ele assinou o contrato, porque ele também foi atingido por essa onda de inadimplência. E aí você vai ter que discutir isso judicialmente, você vai cair na morosidade do nosso sistema judiciário. E esse tempo todo o proprietário está sem... Está protegido. Está sendo pontualizado, como tu fala. Está sem receber o seu valor. Então, esse é um ponto fundamental, que é a pontualização. Tu falaste antes que aumentou bastante a inadimplência, né? Pós-pandemia. Tu tem uma ideia de percentual, assim, que chegaram a medir já, de quanto é o percentual de aumento da inadimplência nos seguros? Muito, porque isso é medido, como vocês sabem, o seguro-fiança é um produto, né, operado e desenvolvido pelas seguradoras. E as seguradoras são regulamentadas pela SUSEP. E a SUSEP faz esse acompanhamento, né? Todo mês ela traz os números de seguros contratados, índices de sinistralidade, né? E por ali você tem, assim, eu chego a dizer a você que teve um aumento acima de 200%. É muita coisa. O que é isso? Cada seguradora ela tem o seu percentual de inadimplência. Então, o mercado girava aí em torno de 35% a 40%. Esses números, eu estou falando em média, esses números chegaram a 70%, 80%. Algumas seguradoras chegaram a ter mais de 100%, ou seja, começaram a operar no vermelho. Ou seja, o que ela arrecadava de prêmio era insuficiente para fazer frente ao que ela pagava. Então, assim, isso assustou muito o mercado. Um outro advento que aconteceu, que eu acho que é latente, que é a questão da subida da régua de aprovação. Então, as seguradoras, ao perceberem esse movimento, o que elas fizeram? Elas fecharam, começaram a ser muito mais criteriosas nas aprovações, e aí você tem isso, ao elas ajustarem isso, você começa a perceber a quantidade de clientes pretendentes reprovados. Ou seja, pessoas que não estavam dentro de uma análise, vamos dizer, que compensasse, que seja o risco da operação. Isso aí. Aumenta-se o critério da entrada, do score, e bloqueia um monte de gente, né? Mas tu colocou na tua fala ali os tipos de garantias que estão na nossa legislação. Isso. Eu acho que, como a gente está falando aqui para o proprietário do imóvel, eu acho que é muito importante nós voltar um pouquinho e explicar, né, que isso é uma legislação que existe em modalidades. Isso. Que, me ajudando aqui então, Flávio, o fiador é a figura clássica do mercado, onde é uma pessoa física ou jurídica que ajuda a garantir o contrato, onde ele também é um dos principais pagadores deste contrato. Juridicamente eu posso cobrar tanto o inquilino como o fiador, né? Perfeito. E na prática, as imobiliárias sempre tem que ter mais de uma, inclusive, para garantir esse contrato. Dentro das garantias pagas, que a gente fala, e o proprietário, né, não é do costume dele,
Tem lá o seguro fiança, que a gente está falando aqui, que é uma pólice de seguro, Isso. que é paga, na maioria das vezes, pelo inquilino, que tem as suas coberturas, como qualquer seguro. Mas, dentre outros, falou da caução e uma caução também, que é um título de capitalização, né? A caução todo mundo acho que sabe, o proprietário está mais ciente disso, que é um valor aportado como garantia. Que, se eu não me engano, na lei do inquilinato são até 3 vezes o valor do aluguel só do aluguel. Somente. Então, para garantir esse contrato, se a operadora imobiliária lá aceita 3 meses de aluguel em caução, ele faz um contrato. Mas tu falou do título que entra nessa categoria, né? Se puder falar um pouquinho sobre o título de capitalização para ser uma garantia de um contrato imobiliário. Acho que esse é um assunto bem legal. Bem interessante. E aí, se o próprio mercado, entendendo a fragilidade da caução, a gente costuma dizer que de todas as modalidades a caução é a pior delas. Sim, com certeza. A gente brinca que a caução é um espirro de garantia, porque a lei determina que você não pode ser um valor superior a 3 aluguéis. Então, de cara, os encargos já estão fora. 3 aluguéis é um tempo insuficiente para você entender se aquela inadimplência ela é momentânea ou não. E você, quando vai tomar alguma atitude, você já está descoberto. E aí o mercado, entendendo isso, veio o título de capitalização, que nada mais é que, através de aquisição de um título de capitalização com essa finalidade específica, você não tem essa limitação. Então você pode negociar um valor, uma livre negociação de valor entre imobiliária / proprietário e o inquilino. E que este valor ele vai cobrir tudo. Então ele cobre o aluguel, ele cobre os encargos, ele cobre mobília, ele pode os custos judiciais. Então este valor, ele se bem definido, se bem alocado, ele é uma garantia importante. Por quê? Porque eu costumo dizer que isso é um fato. O título de capitalização ela é a garantia que tem menos ações, essa garantia que termina em discussão judiciária. Por quê? Porque se existe um valor e há um débito parcial, se você negocia rápido, você retoma o imóvel, você recupera a chave do imóvel, desocupa o imóvel e aquele pretendente ele tem um valor de saldo. Então, é uma forma com que você saiu dessa limitação do valor em espécie, porque a caução tradicional ela tem que ser feita em espécie, numa conta poupança, conjunta, tem vários critérios a serem atendidos. Né? São um rito todo. Então, o título, ele tem o seu público, ele tem o seu mercado, ele tem o seu nicho. Aí você vai dizer, tem um lado... E qual é a diferença, né, do seguro, perdão, mas qual é a diferença com o seguro fiança? Não, aí são duas, aí eu vou para as desvantagens, né? Primeiro, você tem que aportar um valor maior, tá? Então você tem que ter um desencaixe, você inquilino, se bem que no final da locação tudo correto, você recebe integralmente aquele valor corrigido pela TR. Então, mas há o desembolso. E a segunda a garantia vai até o limite do valor. Então, terminou o valor, se você não for muito hábil, não for muito rápido, pode ser que você caia no problema de terminar a garantia. É um exemplo lá do imóvel, por exemplo, R$10 mil foi o valor do título. Isso. E se a minha despesa entre inadimplência, condomínio, IPTU, que a gente chama de encargos, pintura, reforma do imóvel for de 15, eu estou 5 descoberto. E foi aquele valor que ele contratou o título que eu vou ter para sacar. Assim, eu não cobre a mais, né? E o seguro-fiança cobre. O seguro-fiança cobre conforme a pólice que a gente fazer. Né? Mas uma curiosidade, não tem limite, né, Flávio, sobre o valor de título? Não. Nem mínimo. Não. Aí, assim, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, né, a gente tem uma sugestão. É um valor de livre negociação. Né? É um valor em que há um entendimento entre as partes. Nós, hoje, sugerimos o mínimo de 6 vezes o aluguel mais encargos. Esse é o mínimo. Tem risco? Tem. Porque as mulheres perguntam, mas o que seria o mínimo? 6 vezes aluguel mais encargos. O ideal hoje é entre 10 a 12 vezes, um ano. Esse é um valor importante.
Por quê? Qual é o segredo do título? É, no momento da inadimplência, você acenar para aquele inquilino, olha, me entrega o imóvel, que você está numa situação difícil, está passando por um momento de dificuldade. Pô, me entrega a chave, você está Vamos citar o exemplo aqui do Ricardo. O título é 10 mil. Então ele tem 10 mil na sua mão. E ele está devendo 3. Você vai chegar para ele e dizer, pô, você está com dificuldade, faz o seguinte, você tem aqui 10 mil comigo. Vamos fazer um acordo, você me entrega a chave, porque o importante é você retomar o imóvel para estancar a sangria. Olha, daqui com esse teu título você paga os 3 que você deve ao proprietário e você tem 7 para se reorganizar. Então, eu costumo dizer que o título está muito em cima do acompanhamento da inadimplência e da velocidade que você atua quando você identifica essa possibilidade. Porque aí você tem um valor para negociar com ele. Para o proprietário, acho que é uma questão muito importante ele entender as diferenças entre as garantias, né? O fiador clássico, que tem que ter bens, patrimônio, renda para garantir um contrato. O seguro-fiança, que ele é mais robusto, dependendo da pólice que tu faz. A caução, que é uma coisa que nem opera mais no mercado, praticamente, né? 3 meses de valor do aluguel não cobre nada num contrato. E o título de capitalização, para um público com certeza mais restrito, né, Flávio? Porque a gente vê no dia a dia, a pessoa que vem alocar o imóvel, tu exigir dele esse aporte financeiro, a maioria das pessoas não tem. Não, né? Para fazer 10, 12 vezes o valor do aluguel, se fosse R$1.000, seria R$12.000, mais os encargos, que tem lá água, luz, gás, IPTU, condomínio, reforma, vai para uma pólice de 16 mil, sei lá, 15 mil reais. Então, isso é mais difícil. Né? O título ele tem um nicho, onde o título entra muito bem. Aluguéis para empresas, entendeu? Empresas que têm capacidade de fazer esse aporte e depois retorna esse dinheiro, esse valor. Então, para aluguéis não residenciais, feitos ou até pessoa física não residencial, mas que está com um negócio, ele funciona muito bem. A gente tem uma produção de título muito significativa. A Segafai tem bastante títulos emitidos mês a mês. Ou até imóveis mobiliados, que é a outra dor do mercado, em que o seguro-fiança aí ele não entra, ele cobre aluguel, encargos, danos e pintura, mas ele não entra no imóvel mobiliado. Aquele proprietário que investiu, botou uma televisão bacana, uma geladeira, uns móveis. E esse é um problema que o seguro-fiança, uma fraqueza do seguro-fiança, que a gente, inclusive, tem trabalhado junto às seguradoras para criar um produto para isso. O título atende muito bem, porque como ele não é amarrado, você pode ter um inquilino que pagou tudo em dia, cobriu suas obrigações, mas na hora de ir embora, o filho ou ele estragou um sofá, um negócio, você vai tirar daquela verba. Então, o título ele tem que ser usado para casos específicos. E quais são as coberturas, né, que o proprietário tem com o seguro-fiança? Aí, voltando um pouco na sua colocação, qual é a vantagem do seguro-fiança? A grande vantagem. Por que ele hoje é a melhor garantia? Porque para o proprietário, ele pontualiza, isso é fundamental. Até no título, você vai ter um tempo entre negociar, fazer o resgate do título, por divisão de valores e tal. O seguro-fiança é quase que uma esteira. O cara não pagou dois aluguéis, ou seja, 30 dias entre um vencimento e outro, você abre uma expectativa de sinistro, em até 30 você recebe de uma vez os 2 aluguéis em encargos para trás, que é o que ficou, e a partir dali, pontualmente, mês a mês, ele vai receber como se um aluguel fosse pago pelo inquilino em dia. Até a eventual rescisão desse inquilino, desse contrato e a desocupação. E aí vem a outra vantagem. Quem se subroga do direito e quem vai se entender com o inquilino também não é o proprietário nem imobiliário, é a própria seguradora. Então ela entra com a estrutura dela, ela vai procurar fazer um acordo com aquele inquilino, às vezes o acordo é feito, é uma coisa momentânea, ele continua na locação, paga o acordo e retoma. Ou não, não chega a um bom termo, e aí vai ter que entrar com uma ação judicial, tudo por conta porque ela se subrogou daquele crédito. Entendeu? Ela é o fiador que está cobrando, vamos chamar assim. Não? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante, o período. O seguro-fiança ele garante até 30 meses. Então, você tem
quase que um novo contrato durante um período muito significativo. Para quê? Para que haja tempo da seguradora fazer um acordo ou despejar aquele inquilino inadimplente. Então, durante esse período, a pontualidade, você não interrompa o fluxo financeiro da locação. Então, vocês colocaram no início que, assim, eu acho que qualquer proprietário, uns mais, outros menos, ele quando investe em imóvel, aquilo para ele é um investimento. Ou por investimento simples, em vez de botar um dinheiro numa aplicação, num CDB, um proprietário que tem uma situação financeira mais favorecida, mas não é a grande maioria. A grande maioria faz isso como complemento de renda. Então, se o inquilino não paga as contas ele também não paga. Ele também vai começar a atrasar as contas dele. Então, isso dá uma tranquilidade. Eu costumo dizer que isso é música para os ouvidos de qualquer proprietário. Olha, com essa garantia, você pode riscar o seu cheque para pagar suas contas, que o dinheiro vai estar lá na sua conta. Entendeu? Eu acho que dentro disso que a gente está falando, dentro de uma cobertura de uma pólice e de um contrato. Me parece ainda o proprietário, ele confia muito na relação com a imobiliária, mas ele não entende quanto é uma garantia de um contrato de locação. Tu vai fazer a garantia de um contrato de locação, vamos supor, de um aluguel de R$1.000 que a gente está falando, ok, R$1.000, mas dentro dessa operação, desse contrato, a gente tem um aluguel, a gente tem o IPTU, que é de obrigação do inquilino, a gente tem os encargos do imóvel, água, luz e gás, muitas vezes tem um condomínio, tem outras taxas, enfim, que agregando tudo isso, os encargos além do aluguel. E mais o patrimônio, que é o imóvel. Isso. Que lá dentro a gente tem que garantir, a partir de uma boa vistoria de entrada, né, Flávio? Fundamental. A pintura do imóvel, a estrutura toda do imóvel, né, geral, elétrica, hidráulica, móveis, cada vez mais os imóveis agora, né, estão sendo recheados de mobília, de equipamentos, de automações. Tem muita coisa de muito valor nisso. Né? E eu acho que o seguro ele tem essa melhor condição de oferecer isso para o proprietário. Toda essa garantia do contrato, não só do aluguel, sabe? Eu acho que é bem importante nós, como a gente está se propondo a falar para o proprietário, né? Você que é proprietário, entender a diferença de uma pólice de seguro bem feita primeiro, porque os 30 meses não são para todos, tem seguros que não cobrem 30 meses, Verdade. né? Tem seguros, dependendo como é que tu calibra ele lá na quantidade de condomínio, de água, de luz, de gás, né? É a imobiliária que preenche esse valor, diz quanto que é o valor do condomínio, quanto que é o consumo médio de luz, gás, né? Então ela forma a pólice protegendo aquele contrato de locação. Acho que isso é o grande diferencial. Eu acho que isso é a grande decisão, muitas vezes, que o proprietário tem que tomar. Mas ele não sabe. A imobiliária toma essa decisão por ele. Essa diferença do fiador, levando para isso. É uma pessoa que tem que ser cobrada, né? Que assinou um aval uma relação de confiança e agora aparece uma conta lá para ele pagar. Que é doloroso demais. Né? Algumas vêm e pagam, mas a maioria não paga. A gente tem que judicializar isso e é um tempo todo que eu proprietário, fico lá esperando isso se resolver sem receber o aluguel. E às vezes poderá demorar anos para isso ser resolvido, né? E num seguro há toda uma legislação, é uma seguradora por trás disso, com um fundo financeiro para bancar tudo isso. Ele é um fiador profissional, vamos dizer assim, contra uma pessoa física, né, e tal, que pode aparecer uma conta para ela pagar. Então acho que isso é bem importante na hora de fazer negociações. O proprietário tem a condição também de até estabelecer, esse meu imóvel eu quero que você alugue por seguro-fiança. Senão eu não alugo por fiador, ou não alugo por calção, não alugo, né? Acho que é uma das grandes dicas que a gente pode dar aqui no podcast, dessa informação para o proprietário, é analisar esse tipo de coisa, né, Flávio? Não, e uma coisa importante, complementando o que você falou, o seguro-fiança, ele é normatizado, as seguradoras pela SUSEP, as seguradoras têm que fazer reserva desse valor, cada apólice emitida, ela emite um valor de reserva, como o Banco Central faz com os bancos, aquele depósito compulsório. Então, assim, é uma garantia robusta. O fiador, ele pode falecer, ele pode vender o imóvel, ele pode... todas as garantias têm as suas fragilidades. E se você... Por isso que eu volto a dizer que é a melhor garantia. Ela não é perfeita, mas ela está muito acima
comparada com as demais. Com a solidez, Com a solidez das outras das soluções. seguradoras, vamos dizer, é um produto que é fiscalizado, você é muito... É muito bem estruturado. Estruturado. Né? Muito bem estruturado. E há um entendimento, só para completar aqui, duas coisas que aconteceram durante a pandemia e pós-pandemia, que passa por uma maior informação, que acho que também cabe a nós, passar a informação ao proprietário, para que ele... Não é um negócio. O proprietário, ele é um engenheiro, um dentista, um médico, ele não... A gente está aqui para Dá o suporte, suportar né? e informá-lo. Dá essa consultoria para ele. Passa consultoria para ele. Mas eles, por iniciativa própria, a gente percebeu muito isso, realmente migraram. Nós tivemos migração de carteiras de proprietários que tinham fiador e que, não, eu quero mudar. E eles passaram, inclusive, a pagar o seguro de fiança. Porque, assim... Uma coisa que você colocou, que passou, que é importante também, o custo do seguro-fiança, ele é muito baixo. Isso que o Ricardo colocou. O que o seguro-fiança cobre? Aluguel, condomínio, aluguel em carros legais, mais danos, pintura e multa. Tá? Então não cobre a mobília e tal, mas o que é? Cobre muita coisa. E a precificação, ela é feita um percentual sobre o valor do aluguel somente. Então, se a gente fizer, pegando o exemplo do Ricardo, 1.000 de aluguel, mas que com os encargos vá a 1.500, 1.400, nós estamos colocando 30%, 40% a mais do valor do aluguel. O prêmio do seguro, que é o custo do seguro, ele é aplicado sobre só os 1.000 e você está tendo a garantia de 1.300, 1.400, 1.500. Então, é uma vantagem. É uma vantagem muito grande. E isso é pago parcelado, isso é pago durante mês o contrato. Então a gente tem hoje clientes nossos que só aceitam seguro-fiança imobiliário, só aceitam seguro-fiança, não aceitam outra garantia. Isso nunca aconteceu, nunca. Isso é um movimento que começou no final do ano passado. Você sempre teve a seguro-fiança crescendo dentro das imobiliárias, mas imobiliárias que dizem, eu não alugo. Eu não quero mais, a não se ser... não for dessa forma. E dois, e você tem alguns proprietários que para direcionar, para alugar, para dar velocidade à alocação dele, mas também tem a tranquilidade, tem alguns proprietários que estão dizendo, não, eu exijo seguro-fiança. Pô, mas como você vai exigir? O cliente aqui é bom, mas ele tem um fiador, tem a tia dele, a avó que está com ele há anos, é fiadora de ferro, uma camarada. Como é que você não vai olhar? Todos os contratos é mesmo. Então é o seguinte, eu pago seguro-fiança. Essa conta para ele, e isso isso dá um outro podcast, a gente prova matematicamente para ele que vale a pena. Até pagar, se for o caso. Tem uma garantia que ela se enquadra como fiador que a gente está esquecendo de falar. Que eu acho que é uma garantia que veio ajudar bastante o mercado imobiliário, mas também é interessante nós falar, Flávio, para o proprietário conhecer, que é uma outra garantia paga, que são através de financeiras, vamos dizer assim, que ficou conhecido como cartão de crédito. Isso. Aceita cartão de crédito como garantia? Já não é mais. Já não é mais. Mas o mercado, acho que ele entendeu que é o cartão de crédito que é a garantia. Isso. Então, dentro da lei, essa garantia que a gente vai falar agora se enquadra como um fiador. É fiador. Tem outra questão também do fiador, ele pode se exonerar, só voltando a esse, ele pode, depois de um tempo do contrato, ele sair. Perfeito. E essa garantia, desculpe, ela se enquadra nessa lei do fiador, que são as garantias feitas uma análise de crédito através do cartão de crédito. Se puder comentar também para o proprietário entender isso, porque muitas vezes isso está no mercado, está estampado aí. Acho que tem soluções muito boas que chegaram, algumas que saíram, outras que estão vindo agora, que atendem também o mercado, mas ela veste o casaco do fiador, né? Isso. Ela tem Não, ela veste o casaco do seguro-fiança. Na realidade... Mas ela é o fiador. Ela é fiador, é isso mesmo. Na realidade, o enquadramento dessas garantias, que a gente chama das garantias pagas, cartões de crédito, ela está no item fiador. São fiadores profissionais e tal. Não tem apólice, não é regulamentada pela SUSEP, não faz reserva, nada. A ideia é boa, o mercado acolheu isso teve um crescimento durante muito tempo, até um crescimento exponencial, algumas empresas cresceram bastante, mas essas empresas, e a gente que está nisso há muitos anos, sabe que a conta ia chegar.
né? Então, vieram com preços, taxas agressivas, fizeram volume, realmente, só que a conta chegou. A gente conhece, vamos dizer, qual é o comportamento da sinistralidade. A gente tem um índice médio, para vocês terem uma ideia, de 16 meses. Então, se você sai vendendo agora do zero, você vai vender, arrecadar prêmio. Em média, a conta da inadimplência chega em 1 ano e meio. Bate no 16º. E aí, dali para frente, você começa a desembolsar e é uma conta muito simples. Como é que você cobra, vamos chutar aqui, 15%, 12% de prêmio, de 1.000 você vai recolher 100, 150 reais por mês de prêmio, mas quando aquele cara sinistra, em um mês você paga um ano de prêmio. Não. Então, as garantias, tanto que houve movimentação, essas empresas foram todas elas vendidas, já não estão com os fundadores, já foram passadas para empresas mais encorpadas. É uma garantia, é uma alternativa, sim, mas não é seguro-fiança, não é, ou seja, sendo muito claro, se amanhã o cara fechar a porta e for embora, você não tem aonde buscar. Uhum. Mas para fazer esse entendimento, ajudando aqui na nossa comunicação aí para o proprietário, o cartão de crédito ele estava no início garantindo o pagamento dessa parcelinha, né, desse valor que era debitado no cartão de crédito do inquilino para garantir, né, para pagar essa garantia, vamos dizer assim, né, e feito uma análise de crédito através desse comportamento do cartão de crédito, né. E hoje eu acho que nem está se utilizando mais o cartão de crédito para isso, mas resumindo, é como se fosse uma financeira vendendo o seu crédito, né, vendendo o seu prêmio, lá, vendendo sua segurança ali, enfim, através de um pagamento mensal, sem toda essa regulamentação, isso. Né, e enquadrada como um fiador. Isso. Né? Isso foi uma confusão. Na prática, o que acontecia? O cartão de crédito era um meio facilitador de o inquilino pagar o prêmio. Pagar o prêmio, vamos chamar. Porque não é prêmio, porque também não era seguro, mas pagar a parcela da garantia. Parcela da garantia. Então ele chegava ali e passava o cartão e aquilo vinha debitado no cartão. Na realidade, isso só servia para garantir que o prêmio e quem ia receber era a garantidora. Que quem recebe, porque não era prêmio, não era seguro. Sim. Então a parcela da garantia, vamos falar assim que é mais, ela garantia que era o cartão de crédito que garantia. O cartão então era um instrumento facilitador, isso ajudou muita gente. Por outro lado, se ele tinha um cartão, ele automaticamente tinha crédito. Não há a Visa, a Mastercard não fazia nada para inquilino. Tá? E aí tinha um outro problema. Chegava 12 meses depois, ele passou um ano de parcela. Aí na renovação o cartãozinho dele não passava. E aí? Como é que fica o contrato? Tinha que pegar ele tinha 5 dias para apresentar um cartão de outra pessoa. Esse modelo começou a ruir, entendeu? E aí eles começaram a emitir boleto e tal, mas vendeu muito, atingiu muito e garantiam também. Parece que toda solução que vem para substituir o fiador ela é muito bem aceita. Isso aí. Para tanto o inquilino, proprietário, imobiliária. É verdade. Vamos tirar o fiador do papel aqui, né? De ator desse processo aqui, ela vem para melhorar, né? Eu queria fazer uma pergunta com relação a depois que a gente já tem o contrato feito, o seguro-fiança está ali disponível e, de repente, acontece o que ninguém quer que aconteça, mas às vezes acontece, que é o sinistro. O que ocorre nesse momento? Qual é o processo, até para o proprietário ter clareza de que procedimentos existe na empresa, se ele é avisado, se ele não é avisado, em que momento, como que funciona? Olha, o sinistro ele é caracterizado a partir da inadimplência constatada no segundo vencimento. Então, o primeiro vencimento, a imobiliária acompanha que ele não pagou, mas aquilo pode ser um esquecimento, uma dor de barriga momentânea, ele tem até o vencimento do próximo boleto para quitar com multa e juros no banco, como qualquer boleto. Quando ele não paga o segundo, aí realmente se entende que é o momento de você abrir o sinistro. Vamos dizer, se tem uma certeza maior do que ele vai entrar num processo de inadimplência mais longo. E aí você, no dia seguinte, a partir do dia seguinte, do segundo vencimento, até 10 dias depois, você entra com a gente, né, nosso papel, a gente recebe a documentação, que já está pré-estabelecida no nosso sistema,
a gente faz a conferência e manda para a seguradora. A seguradora regula, que é o termo que usa, aquilo, confirma e faz o pagamento de uma vez só desses 2 meses de aluguel em carro. E ela já coloca lá no fluxo dela que a partir dali o vencimento daquele proprietário, vamos dizer, daquele boleto seria dia 5. Então, todo dia 5 ela deposita na conta da imobiliária, que é quem vai tratar os valores, repasse e tal. E vai seguindo. E aí ela começa a fazer essa ação de entrar em contato com o inquilino, fazer um acordo, ou se não tem acordo, muitas vezes ele abandonou o imóvel, foi embora. Acontece muito isso, deixa a chave na padaria da esquina, tem cada caso que você não tem ideia, entendeu? E vai embora. E aí ela vai correr atrás para recuperar aquele valor que ela antecipou, que ela pontualizou, que ela honrou. Um outro ponto que eu não falei, que é importantíssimo de garantir, é o seguinte: um seguro-fiança, ele é a única garantia que vai com você até a retomada do imóvel. Outras garantias, ou ela acaba porque o valor acabou, terminou, calção, ou no fiador o cara se exonera. Nas garantidoras também a possibilidade de exoneração. O seguro-fiança, ele vai com você até a retomada do imóvel. Então, quando você retoma o imóvel, seja por despejo judicial, seja por acordo, ali cessa o compromisso dela. Então, ela é uma garantia que ela tinha. Vamos dar outro caso para vocês entenderem a força da garantia. A gente falou aqui que ela tem um limite de 30 vezes. Então, isso aconteceu comigo. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Eu tinha um imóvel alugado, meu, na Barra da Tijuca, da minha esposa. Nós já acabamos com a LMI. Foi embora os 30 meses. A seguradora me pagou 30 meses e esgotou. Esgotou o LMI da apólice, o limite máximo de indenização. Por quê? Porque eu fui cair num fórum conhecido no Rio de Janeiro, que é o Fórum da Barra da Tijuca, e que assim, é uma morosidade terrível. Não tem o que fazer. Então, eu não recebi mais. Acabou, o limite acaba mesmo a garantia. É muito raro, isso é muito raro, mas aconteceu comigo. Mas isso, a seguradora continua na ação, acompanhando até retomar o meu imóvel. Então, às vezes, isso é muito raro, mas eu estou botando um caso mesmo porque isso acontece. Então, acabou a garantia, vamos dizer, o pagamento, mas ela continua até conseguir retomar a chave e dar posse. Mas tentando resumir para o proprietário, né, que ele fica lá de espectador de todo esse processo. Isso, né? Ele fica olhando tudo isso acontecer nessa situação, justamente que ele tem uma imobiliária intermediando tudo isso. Mas em caso de atraso, de inadimplência, principalmente em pagamento de aluguel, a gente aciona a apólice, né, o sinistro, o proprietário começa a receber, a imobiliária repassa, enfim, segue a vida, tudo bem. Ele estando adimplido, está em dia, ele está lá pagando seu aluguel, ok. No momento que ocorre um sinistro maior, que é a desocupação do imóvel, acho que essa é muito a vantagem, né? O proprietário ele pode ter atrasos, ok, está coberto, mas lá no final, quando tem que desocupar o imóvel, é um trabalho de parceria entre seguradora e imobiliária, né? Para fazer toda a cobertura desses encargos e fazer a reforma do imóvel. Né? Entra a imobiliária reformando, fazendo uma vistoria de tudo que precisa colocar em dia, conforme a vistoria da entrada, né? Ele tem que entregar o imóvel conforme ele recebeu. E aí acionamos lá vários prestadores de serviço, encadador, eletricista, pintor, enfim, tudo que precisar. Para daí sim, proprietário, rescindido o contrato, está aqui a chave, né? Vamos alugar de novo, teu imóvel está em dia. E ele ficou recebendo os aluguéis. Isso. Né? Então, isso é uma relação muito mais tranquila para o proprietário do imóvel. Para a imobiliária, é um trabalho de parceria, realmente, né? Que a gente vem recebendo e repassando aluguel, mas também tem, ao final, lá todos aqueles acertos que tem da cobertura da apólice para resolver. Isso. A cobertura ela se divide em duas. Muito bem colocado. A gente está aqui focando mais no aluguel e encargos. Mas tem uma cobertura que a apólice prevê que ela só acontece quando você tem a posse do imóvel. Então, ou por despejo, ou por acordo, ou amigável ou não, quando você retoma, aí a imobiliária ela entra, que ela até então não podia, faz a vistoria, confronta com a inicial, tem a final, e ali ela vai acionar as outras coberturas da apólice, que são possíveis danos ao imóvel e pintura. Aí a seguradora, que a gente chama de débitos finais. Então, acabou,
Aí você levanta, parte de pintura, danos ao imóvel, manda para a seguradora, ela faz a regulação e paga. Então você tem o mensal, que seria aluguel mais em casa, que é o que a gente estava focando mais, mas muito importante isso que o Ricardo colocou. Você tem a cobertura, que é a da entrega do imóvel. Acontece muito de, às vezes, o inquilino pagar tudo direitinho, não usar, pagou aluguel, entregou, na vistoria dá uma discussão. E aí a imobiliária comprova, é o trabalho dela, apresenta a vistoria, se ele não pagar, ela entra na seguradora e a seguradora vem pagar Muitas vezes aqui no nosso processo é assim, tá feita a cobertura, existe a cobertura, a gente vai lá e paga, indiferente, faz o serviço, na verdade, Isso. porque a gente sabe que a gente vai receber. Ou da seguradora, Isso. que é a garantidora, ou o dever realmente do inquilino pagar. Então, isso se torna um processo muito mais ágil, às vezes, se essa cobertura está bem atendida. Isso, né? isso. Está colocada ali na pólice. Eu também queria perguntar uma coisa com relação à experiência, né, que você já tem, que atende todo o Brasil, já deve ter visto muita coisa por aí, que foi o que você até comentou antes. Eu queria perguntar quais são alguns casos assim bizarros que chamaram a atenção de vocês de sinistro, porque a gente acha às vezes que não pode acontecer algumas coisas, mas acontece, né? Muito, mas muito. Eu quero contar umas também, então, porque... Olha, eu vou citar umas assim, até tristes, né? A gente tem casos realmente emblemáticos. Primeiro, o cara sai e leva o vaso sanitário. O vaso sanitário. Vaso. Não é um sofá, também leva, mas não é vaso sanitário. Não é pouco comum. O cara levar um chuveiro, mas vaso sanitário, leva. Agora, tem um caso que marcou muito a gente, assim, não faz nem muito tempo. Era uma casa no Paraná, lá em Curitiba, e a casa, a seguradora não conseguia contato, né, com o inquilino, ele tinha sumido. E aí eles têm uma figura que a gente até apelida de perdigueiro, que é o cara que vai tentar descobrir o inquilino. E foi lá na região e conversou com os vizinhos, não tem movimentação aí, não sei quantas semanas, não me lembro, um prazo razoável. E aí, quando entraram na casa, tinham 4 cachorros. Os cachorros acabaram de morrendo de fome, magros, arranharam, comeram rodapé, sabe? Uma coisa assim, uma coisa deprimente, tudo sujo. Então, assim, a gente vê situações impressionantes, entendeu? De abandono, de destruição, assim, e é uma coisa que mexe muito com, por exemplo, com o proprietário. Às vezes ele fica inconformado porque ele quer tomar posse do imóvel dele, entendeu? E aí aquilo tem um lado, às vezes, meio sentimental. Então é muito importante isso que o Ricardo colocou. A imobiliária, ela tem esse papel. Ela tem que estar ali olhando pelo patrimônio dele, resolvendo essas questões. Então, assim, você tem casos impressionantes. Você tem casos também de alugar imóveis mobiliados novos que o proprietário fez um investimento, fez com carinho, melhorou para poder ter uma renda melhor. O cara entra, uma semana depois, encosta o caminhão, desce como se fosse mudança dele e vai embora. Vai tudo embora. E tanto que a gente agora investiu esse ano na biometria facial, porque a gente entende que a gente tem que aprimorar a fase da contratação. Então, hoje a Sigafy lançou, nós fomos a primeira corretora a fazer isso. Hoje, no processo de assinatura do contrato, que hoje, pela facilidade, você tem as assinaturas eletrônicas, às vezes a pessoa está distante, está alugando para um filho que é universitário, e isso também dá margem à fraude. Então, a gente, hoje, a gente disponibiliza essa biometria facial, que é mais uma forma de você validar aprimorar o que processo. aquele inquilino é ele mesmo, entendeu? Dentro das inovações tem muito essa questão de achar uma maneira de burlar para fraudar, né? A assinatura digital, a assinatura eletrônica, ela facilitou muito Isso, verdade. a jornada aí do mercado imobiliário. De ir no cartório, de reconhecer firma, né? Mas nisso começou a ter as brechas, né, de fraudes. E eu vou contar um casinho desses aí também que me chamou muita atenção, dificilmente vou esquecer. A gente sofreu uma fraude, né, num imóvel totalmente imobiliado. O inquilino conseguiu fraudar. Ele nunca pagou, ele entrou, nunca pagou nada, né? Depois a gente começa a acionar a pólice, a gente recebe, repassa o proprietário e vai. E aí ele foi preso, ele passou um tempo no presídio, a seguradora pagando.
E quando ele saiu, acho que a temporada dele foi curta lá no retiro dele, ele, de sacanagem, quebrou bastante coisa do imóvel, roubou coisas e entregou a chave para o mendigo da rua. Você vai morar ali. E o cara entrou lá no imóvel e estava morando. Aí liga lá o síndico do prédio. Vocês alugaram o apartamento para o mendigo? Já era figura conhecida. Todo mundo sabia que ele estava aí, que agora está morando aqui no prédio, o que vocês estão fazendo? Então, a gente fica refém disso. Fica. É claro que na nossa postura aqui, a gente atendeu, a gente foi lá, acolheu, teve, né? Deixamos o imóvel em dia lá, enfim, como tinha que deixar, não tendo a obrigação de fazer as coberturas. Mas a expectativa do proprietário, né, Flávio? Eu confiei para a imobiliária. Mas é isso. Ele acha que a imobiliária tem que garantir tudo. Mesmo tu tendo um contrato especificado lá, que eu garanto o aluguel, vamos supor, uma imobiliária garante para o proprietário o aluguel, outras o IPTU, mas não garante tudo. Né? Nenhuma imobiliária vai garantir tudo no contrato. Né? Mas a expectativa dele é que sim, eu confiei em uma imobiliária e não, tá contigo aí, eu quero meu imóvel do jeito, não, mas isso aqui não cobre. Há uma frustração muito grande nessa relação. Sabe? Eu acho que há uma... Mas eu assim, acho que isso vem melhorando, isso que você falou, eu acho que vem melhorando, e acho que essa consultoria, essa informação, esse relacionamento, ele é importante entre proprietário imobiliário, inquilino. Você criar canais que não precisa ser... Podem ser como um podcast informativo, um jornalzinho, um informe, para que você aproxime vamos dizer, e crie diminua a tensão da relação. A relação... aí eu acho que aí tem um pouco o passado. Né? Se a gente for lá atrás, 20 anos atrás, a relação era uma relação meia tensa. Conflitante. É muito conflito de interesse entre inquilino e proprietário. Mas melhorou muito. As imobiliárias estão investindo, estão melhorando seu atendimento, suas ferramentas. Hoje, a imobiliária realmente ela presta um serviço a imobiliária, com certeza, nos últimos anos, agregou muito valor ao proprietário. Muito. Mas eu acho muito seu processo. Eu acho que tem muito a crescer ainda. Tem, e acho que tem que realmente conversar mais com o proprietário. Ter um departamento, uma área que o cara ligue, porque tem a falta de informação, às vezes, do processo como a gente está falando aqui de garantia, mas certamente tem outras dores, manutenção, né? Se você explica, se você cria ele está com uma dúvida, e de repente ele vai conversar com um advogado que tem uma outra visão, que o cara já põe então é importante você estar se relacionando e comunicando todas essas questões. É muito assunto na administração do imóvel. Muito. É complexo, tem uma visão, tu só cobra o aluguel e me repassa, né? Mas quando tu vai mostrando, vai comunicando, vai se relacionando com o proprietário, ele entendendo a responsabilidade e os processos que uma imobiliária tem, ele entende mais e dá mais valor. Né? Mais, eu acho. Mas muito legal, né, nós falar sobre a garantia para o proprietário e fazer esse podcast mostrando que existem vários tipos de garantia, o fiador, a caução, o título, o seguro-fiança, né? Outras garantias pagas aí, enfim. Não é que só seguro-fiança é bom, vamos dizer assim, né? Então, mas levar esse lado do seguro, né? Como eu acho que é uma tendência de acabar o papel do fiador e mostrar as opções que o mercado tem. O seguro-fiança é de uma excelente relação, né, para atender esse mercado nas questões mais robustas, né? Uma questão que está regulamentada. Não eu vou fazer uma autogarantia aqui, né? Então eu me sinto muito seguro de falar, não é porque a gente está aqui um na frente do outro, né, Flávio? Mas que o seguro-fiança, para mim, agente do mercado imobiliário, me deixa muito mais tranquilo de administrar todas essas propriedades. E a gente vem só para finalizar essa questão do seguro-fiança, você pode pegar ele isolado, né? Quer dizer, vamos assim rapidamente fazer uma comparação aqui. O fiador, o cara vai chegar, vai passar uma ficha, claro, vai ser aprovado, ele vai assinar um documento e vai embora. Você vai pegar aquele contrato, vai botar num arquivo, e eu não conheço uma imobiliária desses
tantos anos que eu estou no mercado, que pelo menos uma vez por ano faço um checklist se aqueles fiadores estão vivos, se eles não venderam o imóvel. Não existe. Não Você só como. vai na hora da dor. Sim. O fiança, ele é uma pólice também, ele é um papel. Você aprovou, você emite um documento, só que ele é um contrato. Só que a evolução está trazendo outras coisas indiretas que melhoram e garantem mais para aquele proprietário que não só o pedaço de papel que é a pólice. Então, se tem aqui biometria facial, o empenho de cobrança, a parte dos advogados, segura. Então, o papel ele está cercado de várias ferramentas e processos que fazem como um processo como um todo. Aí você tem assistência 24 horas, subprodutos, vamos chamar assim. Então eu acho que isso também é um ponto que deve ser, não é só a garantia por si só, não é só o pagamento em dia. Ela traz outros procedimentos que no geral dão segurança ao proprietário. Tem uma relação também com o inquilino, que essa jornada de fazer essa garantia, hoje ela é muito inovadora e tecnológica, né? Comparando vai no cartório, retira as matrículas do fiador, reconhece firma, vai para cá, viaja para lá e para cá com o contrato. E o inquilino hoje que opta por fazer um seguro fiança, ele vem aqui em 3 minutos, eu aprovo sim ou não o crédito dele. Né? Então, tem toda uma tecnologia que facilita este processo. Isso. E para o proprietário, né, ele não tem custo, né? Para ele fica muito mais tranquilo, né, em tomar uma decisão se for fazer uma alocação por seguro fiança, enfim. Acho que também veio ajudar bastante na jornada do inquilino, né? Essa solução do fiança. Acabou com o maior problema, né? Que é o constrangimento de você... constrangimento do inquilino pedir alguém por ser seu fiador e o constrangimento do fiador ter que dizer não. Que é o que vem acontecendo. Com a amizade, é o que vem acontecendo. Hoje, cada vez menos vocês... Até pela mudança da lei, hoje o fiador ele pode se exonerar em várias situações. Então a garantia ficou mais fraca por si só e ninguém quer ser fiador de ninguém. No fundo, a gente ouve ainda no mercado, né? Vocês exigem 2 fiadores com 2 bens imóveis da cidade. Eu não sou daqui, eu não conheço ninguém. Então, o seguro fiança, acho que essas garantias pagas, enfim, ela tem também a ajudar essa facilidade. Porque as pessoas não entendem que se tu vem lá do Rio de Janeiro, alugar um imóvel aqui em Passo Fundo, e tu tem o teu fiador, teu amigo lá do Rio de Janeiro, se eu tiver que te acionar judicialmente, eu tenho que te acionar lá no Rio de Janeiro. Tu imagina uma empresa aqui de Passo Fundo ter que ir ao Rio de Janeiro fazer uma execução, uma cobrança. O custo disso é totalmente inviável, né? Então, não tem como a gente aceitar fiadores fora de uma comarca aqui da própria cidade, né? Então, esse é um grande empecilho. Assim, melhorou muito. Hoje o seguro fiança está chegando a 35% das garantias. O fiador ainda é a maior... Isso estou falando só seguro fiança. Você somar o fiador que ainda é uma parcela e as garantias pagas que também tem um bom pedaço. Então a calção realmente está desaparecendo. O título ainda tem um espaço, mas percentualmente falando é pouco. Então eu acho que o mercado caminha para que você tenha aí talvez aí 50-50 entre garantias. E vai muito da cultura, né? A gente é uma empresa que se interiorizou, né? A gente saiu dos grandes centros, então a gente tem muitos clientes aqui, como vocês, Pelotas, interior de Minas, São Paulo, Rio. E aí você tem que trabalhar a cultura primeiro. Porque ali é o fiador, mas isso está avançando muito. Eu acho que o proprietário começou a entender que vale a pena para ele. Proprietário e inquilino, né? É a opção mais fácil, enfim. E também, para ir encerrando aqui o nosso podcast, como melhorou o custo do seguro, né? Muito. Acho que está muito mais acessível para os inquilinos, né? Isso. Então, quem tem um score bom, enfim, taxas fixas no mercado, acho que vem melhorando muito. Está uma relação muito, muito justa. Acho que o custo-benefício chegou viabilizou, no ponto, viabilizou. Bateu o ponto de equilíbrio para ambas as partes e começou a dar muito certo. É isso aí. Isso aí. É isso então, gente. Obrigada, né, pela participação, obrigada pelos esclarecimentos e obrigada também a quem nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!